Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo da EBD, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Antes de darmos início, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, mais um domingo para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Te pedimos que Tu nos abençoe, Senhor, que Tu nos dê entendimento para que nós possamos perceber aquilo que Tu queres para a nossa vida nessas leituras da Tua Palavra e nesse estudo que faremos agora. Obrigada, Senhor, por tantas maravilhas, Deus. De uma maneira especial, Senhor, eu te peço que Tu fale, Senhor, através de mim, Tu complete, Senhor, aquilo que, por minha capacidade, Senhor, já sei que eu não serei capaz de fazer. Completa, Deus, no coração das pessoas que estão ouvindo, Senhor, aquilo que Tu queres para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo, Deus, que tem feito. Amém, Jesus. A lição de hoje, que é a terceira lição deste trimestre, ela tem como tema o Manifesto de Nazaré. Antes de lermos o texto principal, eu vou ler o terceiro capítulo de Lucas, versículo 22, que relata o batismo de Jesus. Leiamos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, agora eu vou passar para o capítulo 4 e vou ler de Lucas ainda, e vou ler os versículos de 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Este relato que nós lemos, ele ocorreu em Nazaré. Nele, Jesus se apresenta como o Messias, como o Cristo. Daí o título da lição ser o Manifesto de Nazaré, porque ali em Nazaré, Jesus se manifestou como o Cristo, como o Messias que havia sido prometido e lido na passagem de Isaías, que ele havia lido anteriormente. Essa passagem citada nestes versículos, ela se encontra em Isaías 61, primeiro, segundo e terceiro, e ela é exatamente o que foi transcrito em Lucas, que nós acabamos de ler. Este texto, ele já profetizava a vinda de Cristo muito antes disso acontecer. Aliás, o livro de Isaías, ele é conhecido também como o Evangelho do Antigo Testamento, porque em diversas passagens ele aponta para a vinda de Cristo, como outros lugares também do Antigo Testamento que já apontavam, tinha Cristo como alvo, já apontavam, direcionavam para a vinda de Jesus. Nessa passagem descrita em Lucas 4, observe que Jesus começa lendo o livro de Isaías exatamente no ponto onde dizia que o Espírito de Deus estava sobre ele. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, fez questão de cumprir todas as ordenanças e os ritos feitos pelos profetas, que aconteciam no momento da consagração de um rei que fosse segundo o coração de Deus. Essa consagração desses reis, ela era feita através da descida do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Isso já tinha acontecido com Jesus publicamente em seu batismo, e a gente já leu isso, apesar de Jesus já ter o Espírito Santo de Deus, porque ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Mas para cumprir, para mostrar isso, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, para que todos pudessem perceber e ver o Espírito Santo de Deus sobre Jesus. Esse tipo de consagração do Espírito Santo descendo sobre os reis do Antigo Testamento, ele é citado em algumas passagens bíblicas. Eu selecionei duas.
no momento da consagração do rei Saul, que está em 1 Samuel 10, versículos 5 até 7. Vou ler. Então, seguirás a Gibeá Elohim, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, o momento que o Espírito Santo de Deus entra no coração de Saul, Saul já é transformado, já é mudado. E também vou ler de Davi, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tornou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Observe que o Espírito do Senhor se descer sobre uma pessoa no Antigo Testamento já acontecia. Então, no momento que o Espírito do Senhor desce sobre Jesus para que todos possam ver, não que Jesus não o tivesse anteriormente, ele já tinha, ele é o próprio Deus, conforme eu já falei, aquilo ali era para cumprir, para mostrar que realmente Jesus estava vindo para cumprir aquilo e não para ir contra o que estava escrito na palavra de Deus. E aquele povo já estava acostumado que quando tinha um rei segundo o coração de Deus, este rei era cheio do Espírito Santo. Em hebraico, Jesus passa a ser chamado de o Messias. Em grego, o Cristo. Ambos termos, eles podem ser traduzidos como ungido. Além de ungido, Jesus também foi enviado. Como foi lido, ele foi ungido para evangelizar os pobres e enviado para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, continuando agora a lição, Lucas relata que o povo foi da aprovação de Jesus, eles estavam gostando do que Jesus estava falando, para rejeição em pouco tempo. Ele começa com o povo gostando, achando maravilhoso aquilo, e no momento seguinte, o livro de Lucas relata que o povo começou a rejeitar Jesus. Jesus falou para eles que incluía em seu projeto divino de salvação todos os rejeitados, ou seja, ele incluía as mulheres, os pobres, os samaritanos, os publicanos, os escravos, enfim, todo mundo que naquela sociedade, naquela época, era rejeitado, era mal visto, como se não tivesse o direito a se chegar ao Senhor. A partir do que Jesus falou, então, uma pessoa ela não precisaria mais fazer parte da linhagem de uma das 12 tribos de Israel para ter acesso à salvação. Jesus estava, assim, anunciando um novo Israel e que para fazer parte dele bastava crer, não precisava ter ascendência, não precisava ser filho de fulano, filho de Beltrano, naquela genealogia interminável. Bom, logo que Jesus fala, os presentes na sinagoga, eles disseram entre si: não é este o filho de José? Quer dizer, ele não é apenas o filho de um carpinteiro qualquer? Como que eles falam essas palavras tão maravilhosas? Jesus, conhecendo os corações desses homens, lhes disse que, apesar de haver muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, que foi um período da grande fome citado aqui, Elias, ele foi enviado a uma viúva da cidade de Sarepta, que ficava ao sul de Sidom. E ele também continua dizendo que também haviam muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, mas o general sírio, Naamã, que foi purificado. Então ele está mostrando aí falando sobre a incredulidade daquele povo. E o povo não gostou de ouvir isso que Jesus falou. Apesar de Jesus não ter nascido ali em Nazaré, onde ele leu aquela passagem que a gente acabou de falar, ele cresceu lá. E
os de lá não creram nele, nem mesmo tendo ouvido os milagres que ele já havia feito, que já havia sido relatado quantos milagres ele havia feito. Como foi dito em João 4:43, o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus já sabia que ele não teria honra em sua própria terra e ele já havia falado isso. Bom, quando Jesus fala, que a gente leu aqui, do ano aceitável do Senhor, no finalzinho de Lucas 4, ele se refere no ano do jubileu, que é descrito detalhadamente no livro de Levítico. Neste ano, os escravos de qualquer família de Israel eram libertos. Os pobres tinham fartura em suas mesas, pois podiam colher livremente das plantações dos outros. As propriedades que foram perdidas devido às dívidas, elas retornavam ao seu dono. As dívidas, elas eram perdoadas. Quando alguém tinha sido feito escravo porque devia a outro e não tinha como pagar e era levado cativo, neste ano ele era liberto. Enfim, neste ano era oferecido a todos uma oportunidade de recomeço. Neste ano, todos eram alvo do perdão e da misericórdia e não havia opressão ao próximo. Com a vinda de Jesus, este mesmo perdão, ele nos é oferecido diariamente. Não mais no sentido financeiro, de perdoar uma dívida que eu tenho, de me devolver a minha casa ou meu carro, mas sim um perdão no sentido espiritual. Deus nos perdoa todos os dias. Muito mais ainda, Deus nos perdoa a todo momento. Basta que nos cheguemos a Ele e peçamos perdão. Nossas dívidas, elas foram pagas lá na cruz, com a morte de Jesus. E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Não precisamos mais aguardar 50 anos para chegar naquele ano de jubileu. Temos completo acesso às misericórdias do Pai todos os dias de nossas vidas. Um pouco depois, já no capítulo 5, ainda do livro de Lucas, vemos a misericórdia de Jesus extensível a todos os excluídos daquela sociedade. Então, vemos Jesus cuidando do leproso, que era separado, não podia nem estar junto com a congregação, do publicano, do paralítico, de todos que eram excluídos e de todo mundo de uma maneira geral, mas especialmente desses excluídos que não tinham vez naquela sociedade. Eu separei alguns versículos de Lucas 5 e vou ler. O versículo 12 nos diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Então, vemos aqui que Jesus, ele estendeu a mão e tocou num leproso. Nossa, as pessoas não passam sequer perto do leproso, quanto mais estender a mão e tocar em um leproso. Então, observe que Jesus estava incluindo todo mundo nas suas bênçãos, nas suas maravilhas, na sua infinita misericórdia. Agora, o versículo 20. Ainda do capítulo 5, tá? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aí um pouquinho mais à frente ele diz: toma tua cama e anda. Então, mais uma vez, Jesus se dirigindo ao paralítico e curando ele e perdoando-lhes o pecado. No versículo 27, diz: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, tá aí mais uma vez Jesus falando com o publicano. Então, ele com um leproso, com um publicano, com um paralítico, não tem distinção com qualquer um de nós. Jesus está sempre de braços abertos, nos aguardando. Já no livro de Mateus 11, de 2 a 6, nós vemos que quando João
João Batista estava encarcerado, ele ouviu falar sobre essas coisas que estavam acontecendo, sobre os feitos de Jesus, sobre seus milagres, e ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aqueles que estava esperando ou devemos esperar por outro? E observe que a resposta de Jesus, ela mais uma vez, ela é o que estava escrito no profeta Isaías. Vou ler. Mateus 11, de 2 a 6. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, Jesus responde assim para João, porque João estava aguardando aquilo que a profecia de Isaías falava. E ao ouvir isso, ele iria entender que havia se concretizado, que sim, aquele Jesus era quem ele estava esperando. Na nossa revista, na nossa lição, tem um tópico chamado Para Guardar no Coração, que nos diz: a missão de Jesus, ela tem a ver com os atos dele expostos por Lucas em seu evangelho. Missão sem ação é emocionalismo. Ação sem missão é ativismo. Missão com ação é espiritualidade plena. Ou seja, não adianta eu ficar falando se eu não agir. E também não adianta eu tentar agir por minha conta se eu não tiver sido enviada por Deus. Então, missão é o envio de Deus e a aceitação do homem para cumprir aquele envio. No registro da parábola do bom samaritano, que tem no livro de Lucas, que é de Lucas 10, de 30 a 37, temos a narração da história de um homem ferido que havia sido ignorado pelos religiosos do modelo antigo de Israel, os levitas, os sacerdotes, e que ele é socorrido pelo novo modelo de Israel, por um samaritano. E o clímax dessa passagem está na recomendação final de Jesus: vá e faça o mesmo. Ou seja, a partir da vinda de Jesus, não precisava ser um levita, um sacerdote, não precisamos mais ser um levita, um sacerdote, para cumprir o que Jesus ordena. Precisamos sim ter o coração aberto para aquilo que Deus quer de nossas vidas. E aí ele encerra, inclusive, dizendo: vá e faça o mesmo. Ou seja, ajude o teu próximo. E esse samaritano, ele não só ajudou naquele momento, como ele também colocou em sua conta toda a despesa que poderia vir do cuidado com aquela pessoa que estava doente. Então, ele realmente amou o próximo como Deus mandou. A nova configuração do reino de Deus, apresentada por Jesus, ela é diagramada por Lucas como uma pirâmide invertida. Quer dizer, agora a imagem que precisamos ter não é mais embaixo todo mundo e em cima só os nobres, os sacerdotes, os levitas. Agora é todo mundo. Todo mundo tem direito, todo mundo pode ter acesso ao Senhor. O reino de Deus, a palavra dele diz que o meu reino não busca os interesses deste mundo. Então o reino de Deus, ele não é baseado nos interesses deste mundo. E esta é a base da nossa missão. A nossa missão, ela não pode ser baseada nos interesses deste mundo. Não somos desse mundo, somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, o nosso reino não é esse, portanto, a nossa missão, ela não é esta, não é a missão deste mundo. A nossa missão não é trabalhar, estudar, viver, apesar que realmente Deus não se desagrada disso. Devemos muito estudar, devemos nos aperfeiçoar
profissionalmente, academicamente, devemos cuidar de nossa saúde, tudo isso, mas esta não é a nossa missão principal, primordial neste mundo, assim como não foi a missão de Cristo. Essa missão, ela nos foi dada, quer dizer, esse ide de Jesus, ele foi confiado a nós, e a mais ninguém, a nós pessoas, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, ela foi confiada a nós. Eu separei aqui alguns versículos falando dessa missão e eu vou ler. João 20, 21. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora, quer dizer, mostrando, né, que Jesus estava enviando os discípulos, nos enviando em seguida. Marcos 16:15. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, ou seja, a todo mundo, aos excluídos, a todos. Não aqueles que a gente acha legal, mas a todos. Isso é missão. Agora eu vou ler Mateus 28, os versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Agora eu vou ler Atos 1, 8, de 4 a 8. E comendo com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus mostrando, falando com seus discípulos para que eles ficassem ali, dizendo que eles receberiam o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que os reis que nós lemos, por exemplo, Saul e Davi, receberam, o Espírito Santo que desceu como forma de pomba sobre Jesus, apesar de Jesus já tê-lo anteriormente, por ser o próprio Deus. Esse mesmo Espírito, ele foi dado aos discípulos, e para que eles fossem e levassem o Evangelho a todo lugar, a toda criatura. E quando ele completa até os confins da terra, ele fala conosco hoje. Temos que levar o Evangelho, a palavra de Deus, para todas as nações, para todas as culturas, para todas as pessoas. E em Romanos 10, 14, está escrito: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nesse momento, nossa igreja, as igrejas batistas, de uma maneira geral, elas estão em plena campanha de missões mundiais. A nossa igreja, ela vive em plena campanha de missões, no momento, de uma maneira especial, missões mundiais. E para que isso seja levado, isso que a gente acabou de ler, né? Como ouvirão se não tiver quem for enviado? Então, para que isso seja cumprido, se eu não puder pessoalmente ir até os confins da terra, eu preciso sustentar, tanto com orações quanto financeiramente, aqueles que estão no campo, indo até os confins da terra, fazendo aquilo que Deus nos mandou, enquanto sua igreja, fazer. Então, se eu não posso ir
para a África, se eu não posso ir para qualquer outro lugar, eu tenho o compromisso, a obrigação de sustentá-lo, de orar por eles em primeiro lugar, de orar pelos missionários que estão ali, correndo risco de vida, e de sustentá-los também, porque eles são missionários enviados pelo Senhor, mas eles têm os custos, eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam morar em algum lugar, eles precisam de remédios, eventualmente, eles precisam cuidar das pessoas daquela região, muitas vezes abrir escolas, hospitais, para que eles possam levar essa palavra. Então precisamos sempre ter isso em nossos corações, não só no momento de missões mundiais, que daqui a pouco teremos encerramento, mas sempre o ID de Jesus tem que permanecer em nossos corações. Bom, agora vamos orar para que o Senhor complete em nossos corações aquilo que por eu não consigo falar, e que Ele aceite também o culto que daqui a pouco prestaremos a Ele. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Jesus, pela palavra, Deus, que acabamos de receber, Deus, de ler e aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Faz, Senhor, cria em nós um coração puro, Deus. Renova um espírito inabalável em nós, Senhor. Nos dê o Teu completo entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos verdadeiramente ver, e abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Deus, aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor, enquanto servos e enquanto Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aceita, Deus, esse culto que daqui a pouco prestaremos a Ti. Toma, Deus, nossa vida em Tuas mãos. Obrigada, meu Jesus, por tantas maravilhas. Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida. Obrigada por poder estar aqui, Senhor, mais uma vez para Te louvar e bendizer o Teu santo nome, pois só Tu, Senhor, é digno de honra e de louvor. Amém, Senhor.